Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a diversidade biológica, a nomenclatura e a classificação dos seres vivos. Vamos lá? Quais são os objetivos da aula de hoje, então? O objetivo, reconhecer os sistemas de classificação dos seres vivos em reinos, domínios, a filogenia, entre outros, compreendendo os critérios atuais de classificação, Como que a gente chegou nessa classificação atual e por que que foi separado? Bom, se você parar para pensar um pouquinho no seu material que fica dentro do penal, alguma classificação você consegue fazer, você consegue separar as canetas dos lápis, borracha, etc., não é? Então, conforme foram conhecendo, foram sendo conhecidas novas espécies, houve essa necessidade. E vamos começar com uma reportagem. A árvore da vida dos cachorros. Não, ele não veio do lobo. Ali ele fala sobre o cladograma do Canis familiaris e como essa criatura pré-histórica virou seu melhor amigo. Então, se você quiser conseguir ver essa imagem um pouco maior, ver um pouquinho, ter acesso a essa reportagem completa, coloca a câmera, aponta a câmera do seu celular ali ao QR Code e você vai conseguir vê-la por inteiro, Então, até 2014, acreditava-se que os cachorros eram descendentes do lobo cinzento, Canis lupus. Em nível genético, a diferença entre o cão e o lobo é menor do que 1%. Então, mais um estudo descobriu que, na verdade, os dois animais, eles dividem um ancestral comum desconhecido, Então, está em estudo ainda qual foi esse ancestral comum, tá? Mas o cachorro doméstico, por exemplo, que antes entendia-se como uma espécie completamente diferente, não é tão diferente assim, tá? Tanto que o nome científico é Canis lupus familiaris, Canis familiaris lupus, desculpa, tá? Então tem uma mistura ali, na verdade, os cachorros e os lobos, eles descendem de um ancestral comum, ok? Então o cachorro que a gente tem em casa não é descendente direto dos lobos, eles compartilham um ancestral comum, ok? Bom, você lembra que a vida pode ser definida genericamente, ou seja, no geral, como todo sistema químico autossustentado, ou seja, que consegue, se virar sozinho, digamos assim, e capaz de sofrer a evolução darwiniana, tá? Agora, você lembra da classificação desses seres vivos? Você consegue entender essa classificação? Como que eles são separados, afunilados ali, Quais características que levam determinados grupos de animais a estarem no mesmo reino, por exemplo, que tem características parecidas? Quais são essas características? Bom, lá no início, Aristóteles, aquele filósofo grego que viveu lá em 384 a.C., ele foi o primeiro a pensar numa classificação. Ele fez algo bem simples, como você faria, por exemplo, com o seu material. Ele viu lá que tinha animais, tinha plantas e ele resolveu separar em dois grupos, tá? Então ele foi um dos primeiros naturalistas a propor um sistema de classificação dos seres vivos. Então ele dividia eles em dois grandes grupos, animais e plantas. Os animais eram divididos em animais com sangue e animais sem sangue, por exemplo, os insetos, tá? E as plantas eram divididas em ervas, arbustos, árvores, de acordo com o seu tamanho, mais ou menos como tá na imagem aqui, Então as plantas e os animais diferenciados ali, uma classificação bem simples, mas que foi eficiente para a época, já que se conheciam pouquíssimas espécies, ok? Bom, como dar nome a esses seres vivos, se eu descubro uma espécie nova hoje, eu não posso dar o nome aleatório que eu queira, Não é tão simples assim, existem regras que precisam ser seguidas. E quem colocou essas regras pela primeira vez, foi Carlos Linneu, ou Carl von Linné, Ele padronizou um sistema de classificação e nomenclatura dos seres vivos. Antes dele, o nome dos seres vivos, era a descrição das suas características morfológicas. Então, o ser vivo era conhecido pelo seu nome comum. Então, na imagem ali, está aparecendo bide, abelha, aberra, biene, e em outras línguas também, que nada mais significam o quê? Abelha. Agora, como que era o nome científico, digamos assim, na época, Ele está em latim, ele fala aqui Aves pubescens, thorace subgrisio, abdomine fusco, pedibus postissis glabris, trinque margine ciliatis. O que significa isso? São as características. Então, Apis pubescens seria o início, o nome, tá? Então, tórax acidentado, abdômen marrom, tá? Patas traseiras glabras, que não tem pelos, E ciliadas em ambos os lados. Seria essa a tradução geral dessa descrição. Então, era assim que eles davam nome ao ser vivo. Mas Carlos Linneu, ou Carl von Linné, mudou isso, certo?
Mas antes da gente falar especificamente dessas regras, a gente precisa entender o que é taxonomia, o que é sistemática, né? Qual que é a diferença dos dois. Então, a taxonomia seria o trabalho de nomear e descrever uma espécie nova, tá? Ou outras características taxonômicas, né, que fazem parte ali daquele grupo. E o termo sistemática é um campo mais amplo, tá? Que vai englobar, né, vai incluir a taxonomia, tá? E além do estudo das relações evolutivas, aquela filogenia, aquelas árvores filogenéticas, que a gente passa a entender quais são os ancestrais, né, em comum daquelas espécies, tá? Entre os diferentes grupos de seres vivos. Mas tá, o que é espécie? Como que eu sei o que é espécie? Qual é a espécie do ser vivo? Quais características, tá? Então é um grupo de populações naturais, real ou potencialmente intercruzantes, ou seja, conseguem cruzar, tá? E que é reprodutivamente isolado de outros grupos de organismos, ou seja, eles só se reproduzem entre eles, tá? Existem espécies diferentes que podem se reproduzir? Até existe. O tigre, né, e o leão, né, a tigresa e o leão podem se reproduzir e gerar o libre, né? Mas o libre, ele é um ser vivo que não tem como se reproduzir, ele é infértil, tá? Então, por isso, essa é uma característica que você tem duas espécies diferentes que intercruzaram, geraram um descendente, mas esse descendente não é fértil. É uma comprovação de que os dois são de espécies diferentes, ok? Espécies iguais vão se reproduzir e gerar descendentes férteis, ok? Reprodutivamente isolado. O que isso quer dizer, né? Então, existem várias formas de você isolar uma espécie ali que vai gerar características diferentes, obviamente, de acordo com toda a recombinação gênica, a mutação que pode sofrer. Então, a barreira geográfica, montanhas, rios, oceanos, como aqui na imagem, aqui embaixo, que é o Tapirus terrestres, a anta brasileira. Né? Existe uma outra espécie de anta, que seria Tapirus indicus, tá? Que vive ali na região de Singapura, Malásia, tá? Que existe uma barreira geográfica, não tem como as espécies se encontrarem, né? Então acabou virando duas espécies diferentes, com algumas diferenças entre as suas características principais, né? Na imagem você já consegue ter uma base de como elas são diferentes, tá? Mas possuem o mesmo gênero, que é Tapirus, ok? Outra forma de isolar reprodutivamente um ser vivo, né, é através do comportamento. Então, os seres vivos de espécies, né, diferentes, por exemplo, um noturno, outro diurno, já não conseguiriam reproduzir, certo? Então, da mesma espécie, eles vão ter comportamentos parecidos, né? Vão se reproduzir ou somente de dia ou só à noite. Sazonal, épocas de acasalamento diferentes, então tem seres vivos diferentes que vão se reproduzir em épocas diferentes. E o mecânico, que são órgãos copulatórios diferentes, tá? Que daí, não, por exemplo, não seria possível reproduzir com outra espécie, ok? Então, o que o Linneu fez? Ele padronizou, ele criou um sistema de classificação e por categorias de acordo com as semelhanças, tá? Então, a gente pega do mais abrangente, que seria o domínio Eucária, tá? A partir do domínio, a gente vai começar a funilar de acordo com as características. Então, o reino, animalia, são os animais, né? Todos aqueles seres vivos que têm características de animais. Filo, chordata ou cordata, né? Que tem a notocorda, né? Durante o desenvolvimento embrionário, né? Que tem a coluna vertebral, por exemplo. Classe mamália, os mamíferos, tá? Ordem carnívora, de acordo com a alimentação, né? Família Canidae, características de cães, por exemplo, também estão nessa família, né? Gênero Vulpes e a espécie Vulpes vulpes, que no caso aqui é a raposa vermelha. Então, esse aqui é um exemplo de classificação, tá? Para decorar essa forma toda aqui, reficofage. Né? É uma dica para decorar essa ordem, né? Então, lembrando sempre que a do mais abrangente vai afunilando até chegar àquelas características que somente aquela espécie tem, que nenhuma outra espécie vai ter, certo? Então, é por isso que a gente fala que vai afunilando. Só aquela espécie vai ter determinadas características. Tá? E essa nomenclatura? Então, além dele separar em categorias taxonômicas, o nome científico ele tem que seguir algumas regras. Quais são essas regras, tá? Primeiro que a nomenclatura tem que ser binomial, ou seja, formada por dois nomes, tá? O primeiro nome, a primeira letra é maiúscula. No segundo nome, não é maiúscula. O nome inteiro tem que estar destacado. Aqui ele está em itálico, pode ser em negrito, pode ser sublinhado, não importa, desde que esteja destacado, tá?
Em seguida vai ter ali a pessoa que descreveu e o ano que foi descrita a espécie, tá? Então aqui a gente está falando da Loxoscelia intermédia, que é a aranha marrom. Existe só essa? Não. Existem várias outras. Então, quando eu não sei qual é a espécie, eu posso separar pelo gênero. Loxosceles sp. Tá? É um gênero que pode incluir a Loxosceles laeta, Loxosceles reclusa, Loxosceles intermédia, a gaúcho e entre outras. Tá? Então, cada espécie vai ter algumas características que vão separá-las de outras espécies. Certo? Então, vamos para a atividade 1. Vamos pesquisar o nome científico de alguns animais do seu cotidiano. Então, eu vou pedir para você pesquisar 5 nome científico de seres vivos que você conhece, que estão presentes no seu dia a dia, ok? E colocar aqui nessa tabelinha. Então, vou dar um tempinho para você pesquisar e eu já volto com algumas sugestões. E conseguiu achar alguns seres vivos do seu dia a dia e os seus nomes científicos? Bom, eu coloquei algumas sugestões aqui. Então, por exemplo, a barata, Periplaneta americana. Nomezinho bonitinho, não é? Pode perceber que a primeira letra maiúscula, o nome da segunda, né? O segundo nome com a primeira letra minúscula está destacado em negrito, ok? E é formado por 2 nomes. O milho, Zea mais, que particularmente eu acho uma das mais bonitas. Gato, Feliscatus. Pinheiro do Paraná, que é símbolo do estado do Paraná, a Araucária angustifolia, tá? E a banana, que é a musa paradisíaca, também eu considero um nome muito bonito. Então, são alguns exemplos de espécies que estão presentes no nosso dia a dia. Então, se eu chegar, por exemplo, em outros países e falar Pinheiro do Paraná,
Para algum cientista, por exemplo, ele não vai conhecer, mas se eu chegar falando araucária angustifolia, existe uma grande chance dele conhecer. Artigos científicos, eles vão conter principalmente o nome científico, que é, né, é mundial, não é só num determinado país, ok? É para facilitar essa descrição, né, para o conhecimento de determinadas espécies, tá? Sempre binomial, geralmente em latim, tá? Destacado e com a primeira letra do primeiro nome maiúsculo. Classificações atuais, né? Então a gente tem lá aquelas categorias taxonômicas criadas ali pelo Carl von Linné, e a gente tem a proposta de Whittaker também, que ele separa os seres vivos em 5 grandes reinos. Então, além daquelas categorias taxonômicas Rhificophaga, né? A gente vai ter ali os reinos Monera, Protoctista, Fungi, Plante e Animalia. De acordo com as características gerais desse grupo, os seres vivos vão ser incluídos ali. Obviamente que seguindo as categorias taxonômicas, funilando até chegar de fato na espécie. Então, aqui na imagem você consegue ter uma ideia de quais seres vivos que fazem parte de cada um desses reinos, tá? Então, tem ali aves, tartarugas, estrela do mar, borboleta, estão todos inclusos no reino Animalia, tá? No plante, então a gente tem árvores, a gente tem as pteridófitas, a samambaia, por exemplo, né, os cactos que estão nesse grupo, no reino plante. Protoctista, todos os protozoários, né, algumas algas também estão nesse grupo. Fungi, cogumelos, o bolor, né, também está incluso no reino fungi. E protoctista ali, né, os protozoários, né, que aqui eu já comentei antes, além do reino Monera, que são as bactérias e as cianobactérias, que estão ali todos separados de acordo com as características mais gerais, certo? Então, ó, Monera e Protoctista. Monera são os seres procariontes, ou seja, nas células não tem a membrana nuclear, tá? Então, não apresentam núcleo delimitado por envoltório, tá? E são unicelulares, bactérias e algas azuis. Protoctistas, organismos unicelulares ou pluricelulares, tá? Que são eucariontes, ou seja, todos os outros seres vivos, depois do reino Monera, eles vão ter aquela célula com o núcleo delimitado certinho, né, por uma membrana, tá? Podem ser autótrofos, como as algas, produzem seu próprio alimento, ou heterótrofos, que necessitam se alimentar de outros seres vivos, como os protozoários. Fungi, organismos eucariontes multicelulares ou unicelulares, né? Se for aquele fungo, por exemplo, o bolor do pão. Heterótrofos por absorção, ou seja, absorvem o alimento do local onde eles estão. Então, da árvore, do pão, por exemplo. Reino Animalia são organismos heterótrofos, tá? Porém, eles são heterótrofos por ingestão, né? Eles têm que comer aquele alimento, né? Digerir aquele alimento, não é somente absorver, tá? São eucariontes e pluricelulares, formados por diversas células. Além do reino plante, ou plantae, que são organismos pluricelulares, eucariontes e autótrofos, ou seja, produzem seu próprio alimento, tá? Então, eles vão conseguir essa energia, né, a partir das reações metabólicas que vão acontecer com a ajuda da energia solar. Tá? Nesse grupo aí a gente tem outros, né, 4 grupos, né, gimnospermas, angiospermas, pteridófitas, briófitas, de acordo com as suas características. Tá? E nas classificações atuais ainda, a gente tem a proposta de Weise, né, Woese. Seres vivos dividem-se em bactérias parasitas e que vivem no solo ou na água, e o Archaea, que são quimiotróficos, né, que eles fazem... Seria parecido com a fotossíntese, mas somente, não necessariamente precisando da luz, né? Algumas bactérias, por exemplo, são procariontes e muitos deles são extremófilos, ou seja, vivem em ambientes extremos, né? Como o tardígrado, por exemplo, né? O urso d'água. E o eucariotes, que daí seriam todos os eucariontes. Eucariontes, aqueles que têm a célula cujo núcleo está delimitado por uma membrana nuclear, ok? Então, aqui tem a imagem mostrando ali os grupos e os seus respectivos exemplos, ok? E vamos para a atividade 2. Pense, por exemplo, em como você organiza as anotações que faz durante as aulas. Você utiliza um caderno para a matéria ou será que tem um fichário? Estabelece relações, separações entre as matérias? Compare essa classificação atual dos seres vivos e o modo como você organiza. Você considera que a classificação natural dos seres vivos corresponde à classificação que você fez de suas anotações e seus livros?
E no caso de uma classificação dos seres vivos ser artificial, não é mesmo? Então, ó, vamos transpor essa discussão para uma organização dos seres vivos em grupos, né? Então, a gente comentou que a classificação dos seres vivos era, né? Eu comentei, é artificial, né? Essa classificação foi alguém que criou, não que eles sejam assim separados, né? Então, o Linneu, Carlos Linneu, ele separou artificialmente esses seres vivos em categorias taxonômicas. Não é naturalmente assim. Isso foi feito pelo ser humano, ok? Então, essa forma de organizar a diversidade, né? A classificação ela era muito artificial antes e ela ficou um pouco mais próxima do natural. Será que essa classificação que a gente faria nos materiais, como que ela seria? Será que seria artificial? Seria mais natural, de acordo com as características? Pensa um pouquinho, né? Como que você faria essa classificação? E eu já volto com a resposta.
E aí, você conseguiu chegar num consenso? Como que você classificaria seu material, né? Será que essa classificação que você faria, ela seria mais artificial, parecida com aquela classificação lá do Aristóteles? Será que ela seria o mais natural, por exemplo, as propostas por Whittaker e Walser, né? Que são mais atuais, né? Que começaram lá com Carlos Linneu? Bom, a comparação ela não é muito válida, tá? É só para a gente ter uma noção de como é que seria, né? Quando a gente quer dar uma aula de classificação, um exemplo, né, de classificação natural. Não é exatamente isso, tá? Então, as anotações, os livros, eles vão ser classificados por disciplina, tá? E não tem nada parecido com relações de parentesco. As disciplinas não são parentes, né, digamos assim, elas não têm características. Apesar que se a gente pensar num geral, elas se fundem em algum momento, mas não necessariamente ali quando você está estudando, elas são separadas, né? Então a classificação seria artificial, tá? Como a proposta por Linneu. Não há na história, assim, ao longo dela, né? Não há uma história ao longo do qual uma informação original teria se modificado para produzir outras de matemática, de biologia, com uma origem em comum, por exemplo, tá? A proposta de Linneu e de Aristóteles, né, que eram mais simples, né? Linneu ainda começou a chegar numa mais natural, digamos assim, próximo, né? Mas elas ainda são muito básicas, né? Muito artificiais. Depois, a proposta de Whittaker, de Walser, é que ficaram mais naturais, digamos assim, de acordo com as características gerais, ok? Então, assim, nessa aula nós trabalhamos a classificação biológica, com ênfase nos sistemas de classificação, na definição de espécie, também na importância da nomenclatura biológica para o estudo da biodiversidade. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.